Uniclac. Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente volta a discutir um tema que já foi objeto de aula nossa aqui no LAC Concursos, falando a respeito do foro, por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. Essa é uma discussão muito profunda e muito necessária no nosso país. Para a gente poder tentar entender essa questão, a gente precisa lembrar o contexto em que o foro privilegiado foi criado no Brasil e no mundo. No Brasil, o foro privilegiado foi lá instituído, embora não somente, na nossa última Constituição de 1988. E por que eu disse não somente? Isso porque constituições anteriores já traziam lá, desde a de 1824, já traziam a instituição do foro privilegiado. Porém, contemporaneamente, o foro privilegiado foi incluso na nossa Constituição de 88, dentro de um momento particularmente sensível para o país. Lembrando que de 1964 a 1984, o Brasil viveu uma ditadura militar. O governo que sucede a essa ditadura foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Você se relembra que a chapa vencedora fora de Tancredo Neves e o presidente José Sarney. Você se lembra que Tancredo Neves baixa o Hospital de Base de Brasília um dia antes da sua posse e pouco tempo depois vem a falecer. Então, o primeiro governo pós-regime militar é escolhido de maneira indireta e o presidente que foi escolhido não assume. Quem assume é o vice, José Sarney. Dentro desse contexto, então, a Constituição brasileira estabeleceu a ideia de que o político tem que ser protegido, sobretudo das instâncias de primeiro grau, de uma eventual perseguição política que possa ser cometido contra ele, contra um juiz singular, a partir de um juiz singular. E nesse sentido, foi estabelecido o foro por prerrogativa de função, onde, por exemplo, deputados federais, senadores, presidentes, chefes de poderes, ministros de Estado, dentre outros, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E no caso, de parlamentares do Senado ou da Câmara, somente depois de autorização do Congresso Nacional. O mesmo acontecendo em relação à presidência da República. Dentro desse contexto, isso foi sendo levado para promotores, para juízes, foi colocado lá para governadores de Estado, deputados estaduais e por aí vai. No total, criou-se uma monstruosidade. No Brasil, no momento atual, segundo alguns estudos, nós temos mais de 40 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado, ou ao foro por prerrogativa de função. Bom, quem defende o foro privilegiado diz que a punição ela acontece tanto na esfera de primeiro grau, no juiz singular, quanto na segundo grau, quando há lá o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quanto nas cortes superiores. E, portanto, segundo estes, não é verdade que quando nós temos um processo numa corte superior, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, não haja punibilidade daqueles que tenham cometido crimes. E citam, como exemplo, o caso do mensalão, onde algumas das figuras que outrora foram das mais importantes da República, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, mas também algumas lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores, foram condenados, inclusive à prisão, pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Por um outro lado, um argumento desse grupo é de que um parlamentar, um político, não pode ficar se deslocando
para todas as unidades da federação, quando eventualmente ele sofrer um processo qualquer e que, portanto, quando ele pode ser julgado por um tribunal especial, por um colegiado ou por um tribunal superior, você concentra todas as acusações num único tribunal e isso facilita tanto o Ministério Público quanto o próprio Judiciário e a própria defesa daquele político ou daquele que ocupa um cargo de Estado como juiz ou promotor. Por um outro lado, nós temos profundas críticas em relação ao foro privilegiado. As estatísticas mostram, né, que a imensa maioria dos políticos, né, e outros que têm foro privilegiado denunciados ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal, menos de 10% recebem condenação, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito óbvia. O Supremo foi criado não para ser uma corte, né, sob o ponto de vista criminal, mas ela foi criada para ser uma corte constitucional, para dirimir os conflitos que, por eventual, paira na interpretação, na leitura e na aplicação da própria Constituição. Portanto, nós temos aí uma série de políticos que têm os seus processos acumulados nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, muitos deles se beneficiam que é um processo mais lento, mais longo, inclusive para completar mais de 70 anos e ter as suas penas atenuadas, ou ainda ter uma situação de prescrição do eventual crime que cometeram, porque não foram julgados no tempo hábil estabelecido pela legislação. Um elemento claro disso é o momento atual da Lava Jato, onde nós já temos uma série de condenações, inclusive proferidas em segunda instância para aqueles que não têm foro privilegiado, e nós temos alguns que foram denunciados pela própria Procuradoria-Geral da República, mas que não tiveram autorização por parte do parlamento para que o processo seguisse para o julgamento. É o caso do próprio presidente Michel Temer, mas também dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez a denúncia, aliás, 2 denúncias, né, contra o presidente Michel Temer diante do Supremo, e o parlamento brasileiro, controlado, né, nesse momento pelo PMDB, consegue barrar as denúncias como presidente na sua verificação no Supremo Tribunal Federal. O resultado é que o presidente, os ministros Padilha e Moreira Franco só poderão iniciar o julgamento quando eles deixarem o poder, se é que não vão ocupar um outro cargo que lhe mantenha o foro privilegiado. Como boa parte desses atores, né, tem mais de 70 anos ou beira 70 anos, há uma possibilidade de que o crime no futuro prescreva ou que eles venham a falecer antes de, obviamente, serem julgados, ou ainda, se julgados e cumprirem pena, ter a pena atenuada pela idade. Isso é uma característica clara do sistema de impunidade para crime de colarinho branco, de corrupção e outros que é cometido no Brasil. Fora isso, o ministro, né, Barroso salienta lá que se hoje, né, os crimes comuns, aqueles que não têm relação com o ofício de parlamentar, por exemplo, fosse enviado para a primeira instância, 90% dos processos contra políticos que hoje estão no STF desceriam para o juiz singular de primeira instância, podendo dar agilidade a esse tipo de julgamento, e não uma situação eventual de impunidade, que é o momento que nós enfrentamos agora. Bom, diante dessa situação, né, no nosso país, da sobrecarga do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por um outro lado, com uma punição extremamente lenta, muitas vezes branda, muitas vezes atenuando a pena
por condicionantes daquele que é o réu, né, como, por exemplo, a idade ou a prescrição do crime e por aí vai, está em discussão no Brasil dois elementos fundamentais que restringem, né, chegam quase a eliminar, né, a existência do foro privilegiado. A primeira que está em discussão é no Supremo Tribunal Federal, já com 8 votos sendo manifestos, 7 a favor da restrição, né, do foro privilegiado. E aí a decisão do Supremo só pode ser, obviamente, né, declarada no momento em que todos os ministros votarem. Nesse momento, o ministro Dias Toffoli pediu vistas e, portanto, ele quer mais tempo para poder analisar o caso. Não há prazo legal para que o ministro Dias Toffoli, né, coloque o assunto novamente disponível para ser discutido pelo Supremo. Mas, como 8 ministros, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes fez algumas considerações divergentes dos demais colegas, mas 7 ministros, que já é a maioria, propõem lá a interpretação da Constituição de que o foro privilegiado ele só se dá para crimes, né, que tenham relação com a função do parlamentar ou do político e em razão do caso, né, do cargo, que ele ocupa. Portanto, todos os outros delitos, né, como crimes comuns, ou crimes que não decorram da atividade dele, né, no encargo público, né, seriam imediatamente remetidos para a primeira instância. Isso evita, né, o vai e vem de processo. Isso se deveu, por exemplo, ao prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, que foi acusado de corrupção. Ele era prefeito, o caso estava sendo julgado em primeira instância, ele foi eleito deputado, o assunto voltou, então, subiu para o Supremo Tribunal Federal. Quando começou a ser analisado pelo Supremo, Marquinho Mendes volta e como candidato a prefeito, de Cabo Frio, e, portanto, o assunto volta para a primeira instância. Então, esse vai e vem de processo, vai para Tribunal Superior, vem para Tribunal Singular, isso adia o julgamento e a eventual punibilidade, dando uma sensação, muito clara para a população brasileira de que o crime do colarinho branco não é punido com o rigor que os demais crimes são punidos quando a população eventualmente os comete. E aí o Supremo agora decide lá, essa decisão ainda não foi manifesta, pública, porque nem todos os ministros votaram, mas por maioria o Supremo agora decide, restringir o foro privilegiado. Esse foro só poderá ser aplicado para crimes cometidos no cargo e em função de cargo. Todos os outros serão colocados para o juiz singular. Essa situação vai tirar, segundo as estatísticas, 90% dos processos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que envolvam políticos. Por um outro lado, o Parlamento brasileiro está em discussão de uma outra proposta. Mas antes da gente avançar, vamos colocar isso no nosso quadro. Então, a gente está discutindo aqui as restrições ao foro privilegiado. Então, vamos lembrar, aqueles que são a favor do foro, dizem lá que, na primeira instância, pode ocorrer perseguições e pressão política no julgamento ou nos julgamentos. Por um outro lado, eles alegam que a punição também ocorre em tribunais superiores.
Então, recordando aqui, qual é o argumento? Aqueles que são a favor, né, do foro privilegiado vão dizer que, na primeira instância, pode ocorrer perseguições e pressões políticas, né, nos julgamentos de políticos. E, de fato, isso pode ocorrer. Mas isso não significa dizer que os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça Estadual ou o próprio Supremo, não tenham essa pressão política ou não tenha algum tipo de perseguição, ainda que velada, né? Por um outro lado, eles alegam que a punição também ocorre em tribunais superiores e não somente em tribunais singulares, o que é rebatido pelo pessoal que é contra esse foro privilegiado pelos números, já que boa parte dos processos que vão para os tribunais superiores demoram anos para ser julgados e as penas tendem a ser atenuadas em relação à primeira e à segunda instância, fora o fato de que muitos dos crimes prescrevem sem terem sido julgados no prazo definido pela lei. Diante desse quadro, então, vamos apagar aqui, nós temos duas propostas em curso no Brasil para restringir o foro privilegiado. Está em discussão lá, né, no STF. Essa votação, né, ela já conta com 7 votos a favor da restrição, e a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal é de que os crimes cometidos no cargo e, em função dele, observe que o critério é duplo, não basta você estar no cargo, porque se você estiver no cargo e cometer um crime que não se dá em função dele, por exemplo, alguém é lá deputado federal, está no cargo, mas cometeu assassinato, isso não significa em função dele e, portanto, não terá o foro privilegiado. Ok? Então, os crimes cometidos no cargo e em função dele terão foro privilegiado. Todos os demais, não. Portanto, né, você acaba com o foro privilegiado para todo e qualquer tipo de crime cometido por aqueles que, teoricamente, tem na legislação o amparo, né, a esse foro. Então, um juiz, um promotor público, um ministro de Estado, um parlamentar, né, um prefeito, um governador, se ele cometeu o crime em função do cargo público, no cargo e em função dele, terá o foro privilegiado. Se ele cometer qualquer outro crime, de qualquer outra natureza, estando no cargo, mas que não tem relação com ele, não terá o foro privilegiado. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Observe que ele ainda não foi, né, declarado, né, porque todos os ministros não votaram. Mas a gente tem uma outra discussão que está no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, como uma das consequências das grandes manifestações públicas no Brasil de 2013 e 2014, né, foi proposto o fim do foro privilegiado no Brasil, quase que de maneira indiscriminada. A proposta que foi aprovada recentemente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, lembrando que o Senado já havia aprovado essa mesma proposta, na CCJ foi aprovado, vai a plenário, não tem data de votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, parece não ter pressa, né, nesse processo.
Mas a proposta é que somente presidente da República e chefe de poderes, portanto, do poder executivo, legislativo, judiciário e o próprio Ministério Público, talvez, tivessem acesso ao foro privilegiado. Todos os demais seriam incluídos fora do foro e, portanto, teriam um julgamento comum de qualquer natureza. Então, a proposta que saiu do Senado já foi aprovada lá, foi aprovada agora na CCJ da Câmara dos Deputados. Se não for alterada em plenário, vai à sanção presidencial, ela restringe dramaticamente o foro privilegiado no Brasil a somente os chefes de poderes e não a nenhum outro político que ocupe cargo público. Por um outro lado, observe que se a Câmara dos Deputados alterar o projeto aprovado no Senado, aí ele tem que voltar para o Senado para uma nova apreciação. E aí o trâmite é um trâmite mais longo. No próximo ano, em 2018, é um ano eleitoral. Então, há uma possibilidade de pressão popular sobre o parlamento para a aprovação do fim desse foro privilegiado. Lembrando que são duas ações autônomas entre si, independente do parlamento aprovar ou não, tem em andamento, essa ação no Supremo Tribunal Federal, que pode restringir o foro. Mas lembrando que a do STF ela é muito menor do que a do parlamento. Isso porque não cabe ao Supremo Tribunal Federal criar lei ou modificar lei, basta ele apenas interpretar. E a interpretação contemporânea é diferente daquela do passado. Já o parlamento pode criar uma legislação nova, E, portanto, a restrição seria muito mais profunda do que aquela proposta pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta é, professor, como é que é a questão do foro privilegiado em outros países? Boa parte dos países ditos mais avançados, mais desenvolvidos, o foro, quando existe, é apenas para chefes de poderes. Quando muito é colocado alguns ministros de Estado ou alguns magistrados de cortes superiores. Nos Estados Unidos não há foro privilegiado sequer para o presidente da República. Lá o próprio Donald Trump, se cometer um crime, responderá em primeira instância como um cidadão qualquer. O país mais avançado, que mais se parece conosco, é a Espanha, que ainda tem uma rede protetiva considerada relativamente grande, sobretudo nos parlamentares nacionais, no caso brasileiro, o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas esse sistema vem caindo em boa parte do mundo desenvolvido, exatamente pela crença democrática de que todo cidadão tem que ser julgado de maneira igual. A prerrogativa de função, se existir, no meu entendimento, ela sequer deveria existir, mas se existir, apenas para chefes de poderes. E aí você restringe a um número muito pequeno de pessoas, que pode, então, ser julgada por tribunais superiores. Os demais vão viver a vida de qualquer cidadão, como eu e você. E aí, se por um lado a gente pode ter perseguição política na primeira instância, para isso existe o mecanismo do recurso. Então, o cidadão perdeu em primeira instância, como eu e você, vamos recorrer ao Tribunal de Justiça Estadual. Se perdemos a ele, vamos ao Superior Tribunal de Justiça. É o direito que cada brasileiro tem de recorrer num processo que ele considera injusto. E o político pode fazê-lo como qualquer outro, porque se pode haver perseguição política e pressão política no julgamento de primeira instância, muitas vezes, em relação ao cidadão comum, se comete uma série de arbitrariedades nesse julgamento que são corrigidos por cortes superiores. O mesmo político pode fazer sem que haja nenhum prejuízo do seu direito à defesa, do ampla defesa e do contraditório. Portanto, no meu entendimento, a gente tem um avanço que potencialmente será feito no Brasil nos próximos meses, quiçá aí no próximo ano. Então vamos apagar aqui para a gente poder visualizar o que nós acabamos de falar. Foro privilegiado em suspenso, porque nós estamos aguardando o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal
e o próprio posicionamento do plenário da Câmara dos Deputados, ok? Então vem para cá. 2 projetos que podem restringir de forma significativa o acesso de políticos a tribunais de segunda e terceira instância, o chamado foro privilegiado, avançaram na Câmara e no Supremo Tribunal Federal. No STF, a maioria dos magistrados já se posicionou a favor da restrição dos privilégios para que políticos que passariam a ser exclusivos aos casos ocorridos durante o mandato e em decorrência dele. Tudo bem? Embora a Corte não contabilize o placar, é possível dizer que o resultado, parcial é de 8-0. Com a ressalva de que o ministro Alexandre de Moraes apresentou divergência no voto em que concordou com o relator. O julgamento foi interrompido, porém, depois que o ministro Dias Toffoli pediu vistas, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Já na Câmara, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, extingue o foro especial para praticamente todas as funções que hoje gozam do benefício. Passou pela Constituição de Comissão de Constituição e Justiça e aguarda, sem previsão, a votação pela Comissão Especial e pelo plenário da Câmara dos Deputados. A PEC 337 de 2017 prevê o fim do foro especial para praticamente todas as autoridades hoje previstas em lei. As exceções seriam o presidente da República e seu vice e o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O que mudaria? Com a restrição discutida no STF, cerca de 90% dos casos, é uma estimativa, envolvendo políticos que estão hoje na Suprema Corte, seriam enviados a instâncias inferiores. A PEC, que tramita na Câmara, por sua vez, teria impacto ainda maior, já que acabaria com o privilégio de foro para um número muito maior de funções. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, estima que 45 mil pessoas no Brasil tenham acesso a ele, ao foro privilegiado, de deputados a senadores, prefeitos, governadores e ministros, além de magistrados, promotores e desembargadores. Como que funciona em outros países, pessoal? O foro especial é utilizado em diversos países sob a justificativa de proteger os cargos públicos-chave de uma eventual perseguição política. A ideia é permitir que as autoridades, sensíveis a represálias e a intimidação, sejam julgadas em tribunais, teoricamente, isentos, que são os tribunais superiores. A questão é que nós não temos provas concretas dessa isenção alcançada por tribunais superiores. Um estudo técnico que compara o sistema brasileiro com o de 16 países não encontrou nenhum sistema protetivo tão abrangente de foro privilegiado como no Brasil. Observe, o maior foro privilegiado do mundo. Um levantamento inédito mostra detalhes quantos brasileiros têm direito ao foro privilegiado. 849 brasileiros ao Supremo Tribunal Federal, 2.708 ao Superior Tribunal de Justiça, 7.399 aos tribunais regionais federais, 26 mil aos tribunais de justiça, ou seja, 37 mil com foro privilegiado. Quando foi ampliado esse estudo, passou-se ao número de 45 mil. Como as autoridades são julgadas em cada país? Há foro privilegiado? Quando você olha para os Estados Unidos, não. Quando você olha, por exemplo, para alguns países da América do Sul, dentre eles aqui o Chile, também não. Existem alguns países que existem, mas com exceções. E existem países com restrições e que têm foro privilegiado. Notadamente, o foro privilegiado é aqui, dentro da América do Sul,
Nós estamos falando de parte da África, na China e apenas 1 ou 2 países europeus, que é o caso da Suécia, tem foro privilegiado, né, mas com restrições. Portanto, como é que fica a proposta no Supremo, né? Como é que é hoje? As autoridades, dependendo do cargo que exercem, têm direito a foro privilegiado nos tribunais. O presidente da República, ministros e congressistas, por exemplo, só podem ser processados criminalmente pelo STF, governadores de estado pelo Superior Tribunal de Justiça, prefeitos pelo Tribunal Regional Federal. O que a maioria do STF propôs, né? As mesmas autoridades continuam tendo foro privilegiado no Supremo, porém, apenas em processos relacionados a crimes cometidos no exercício do mandato e em vigor e que tenham relação com o cargo que exercem. Como é que votaram os ministros, né? Luiz Barroso, Marco Aurélio, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes fez algumas restrições, né, na sua votação, votaram pela limitação. Ainda não votaram Dias Toffoli, que pediu vista, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Ou seja, a maioria já está formada. Se o Congresso não se antecipar, o próprio Supremo Tribunal Federal vai estabelecer restrições do acesso ao foro privilegiado para crimes cometidos no cargo e em função dele, e não qualquer outro, né, que não tenha relação com a função política do seu ocupante. Ok? Pouco a pouco, devagarzinho, o Brasil vai democratizando a democracia. Um abraço para você. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!